Olá a todos, meu nome é Carlos, falo da Support Network. Então vamos retornar nossas aulas. Na primeira aula aqui, vou abrir nosso desenho, né? Eu hoje já defini os IPs dos nossos equipamentos, tá? Dos IPs aqui dos servidores. Então, como eu tinha dito, eu não tinha falado a questão de ordem. Então vamos instalar aqui nosso file server, que vai ser o Samba 4, tá? Nosso servidor de AD, Active Directory e servidor de arquivos. E também vamos ter o nosso TS Server, que vai ser o Windows Server 2008, ok? O nosso sistema de virtualização, eu vou estar utilizando o Zen Server. E já instalei duas máquinas para o vídeo não ficar tão demorado. Então aqui eu já instalei o Windows Server 2008 e aqui também instalei o Linux. Instalei o Linux também já. Instalei a versão Oracle Linux 7.6.7. Eu não quis instalar a versão 7 porque eu tive alguns problemas na questão de infraestrutura. Tem algumas coisas que ainda não estão totalmente funcional nesses sistemas. Então também como eu não consegui encontrar a versão 6 do CentOS, eu optei em instalar a versão Oracle Linux, tá? Mas é a mesma coisa. Mas a versão do Oracle Linux é uma versão, está sendo uma versão demo aqui, tá? Ele é uma versão paga, como se fosse um Red Hat. Mas dá pra gente instalar nossos pacotes e fazer os testes aqui para o nosso curso, ok? Então eu vou estar abrindo aqui agora o nosso Linux, ok? Aqui eu já instalei algumas coisas para o vídeo não ficar demorado. Então vamos lá, o que eu fiz? Então aqui tem um passo a passo aqui do curso, do Samba, tá? Então o que eu fiz nele? Inicialmente eu fiz a instalação aqui eu fiz o update do sistema, instalei o Nano. O Nano é o sistema de editor de texto. Eu gosto muito dele, que é bem simples. Então se vocês quiserem instalar, é você só ir pausando o vídeo que vocês vão vendo os comandos aí na tela, ok? Então tá, eu fiz a instalação do Nano, fiz a instalação da ferramenta Setup, que eu vou até mostrar para vocês já já. Coloquei o nome, alterei o nome da máquina, configurei a nossa placa de rede, tá? Aqui está a configuração atual da nossa máquina, IP, tá? DNS, tudo certinho, certo? Logo em seguida, eu desabilitei a opção do C-Linux, tá? No equipamento. E também editei o arquivo resolve.conf e deixei dessa maneira aqui, que ele vai buscar o nosso domínio e também os DNS públicos, porque eu coloquei do Google aqui. Também fiz alteração do host da máquina, que também está dessa forma, certo? E instalei também aqui alguns pacotes necessários para o Samba, certo? Esses pacotes são essenciais. Se vocês verem a documentação do próprio Samba 4 no wiki, ele vai te falar e informar também esses comandos, tá? Então fiz a instalação deles. Fiz a instalação do nosso, que como ele vai ser nosso servidor de AD, então eu ajustei, instalei o NDAT para configurar de acordo com o nosso servidor de horário, tá? Fiz a instalação. Essa opção aqui é uma opção de ACL. E no disco mesmo em si, a gente tem que configurar, colocar essa linha, aliás, desculpe, essas linhas, essas observações no nosso arquivo fstab, tá? Então eu vou executar só um comandinho aqui para vocês verem que o nosso já está configurado, ó. Ok, então tá aqui, ó, a linha que foi editada, que já foi colocada, ok? Então aqui também tá essas opções.
Posteriormente, eu fiz o que? Eu dei um cd barra usr barra src, tá? Entrei nessa pasta, fiz o download da versão do Samba, descompactei, abri o nosso arquivo, deu um barra configure. Essas informações são essenciais. Por quê? Essa informação é para... Ele vai fazer a verificação do nosso sistema, se está tudo ok para executar, para fazer o make install do Samba 4. O meu aqui, ele reclamou, mas eu instalei o que ele reclamou e logo em seguida eu executei o make install, que está até aqui na tela que vocês deram para vocês verem aqui, que foi o install do sistema. Então, resumindo, nosso Samba 4 já está instalado nessa máquina. Então, eu só adiantei um pouco isso, que é um processo um pouco demorado. Então, como a aula não pode ficar muito extensa, então eu deixei nessa forma aqui já pré-pronta. Mas como eu disse, né, esses comandos, é só vocês pausarem o vídeo que vocês vão ver os comandos que foram executados. Ok? Então vamos lá. Eu deixei parado aqui. Então daqui para baixo já vou explicando e já vou executando lá no nosso servidor. Aqui eu vou exportar o bash da variável aqui. O que acontece? Esse comando serve para, em vez de eu escrever isso aqui, ó, isso aqui, barra samba, barra algum outro comando, sempre, em vez de eu fazer isso, eu vou colocar essa bash, já vou executar lá, para ficar mais fácil para os comandos do Samba. Então já vou alterá-la aqui, ok? E também já vou dar um bash aqui no root. Alterar aqui no root. Ok. Então agora a partir disso, agora só basta eu incluir essa marca no domínio. É bem simples, então vamos lá. Então o primeiro comando é o samba barra tools barra domain provide. Então vamos fazer a instalação dele mesmo e ele vai ser configurado como nosso servidor. Então vamos lá. Então aqui está me perguntando se o domínio é esse mesmo, então dá um enter. O domain também é isso mesmo. Ele vai ser um DC controller, é isso. Eu recomendo aqui vocês estarem configurando o DNS interno do próprio Samba, tá? Então pode dar um enter. Aqui ele está me perguntando sobre o IP de um DNS público. Então tá do Google, então posso dar um enter. Aqui está me pedindo o password. O password é como o Windows, tá? Sempre tem que colocar letra maiúscula no início e caracteres especiais. Ok? Então vamos colocar minha senha. Agora vamos colocar a mesma senha para confirmar. Ok, e agora ele vai acabar de fazer a instalação do Samba. É um sistema muito bom. Então tá aqui, ó. Essa máquina já é da MyController. O nome do servidor é o S-FS, que vai ser um servidor file server. O nosso nome do domínio, o nosso DNS do domínio e o nosso seed aqui do domínio. Ok? Perfeito. Então agora vamos desabilitar o nosso iptables. Então, aqui na tela tem um comando, mas eu vou, como lá em cima, no início eu disse que eu instalei a ferramenta Setup, vamos utilizar por ela para vocês verem como que funciona. Setup. Ok, então na ferramenta Setup você pode colocar uma configuração de rede, configurar sua placa de rede, desabilitar, habilitar o Fire, configurar teclado.
os serviços do sistema. Então vamos desabilitar o iptables. Vamos ver aqui, ó, iptables 6. Vamos desabilitar o iptables. Ok. E sair da ferramenta. Ok. Então fica bem mais simples para quem não tem muita experiência. Você tendo essa ferramenta instalada é bem mais simples. Porque alguns comandos assim, se a pessoa não tem experiência, está começando, até decorar ainda os comandos fica complicado. Você tendo essa ferramenta é muito boa. E isso foi um detalhe que eu não quis instalar com CentOS 7, que essa ferramenta lá não está funcionando. Então foi por isso um dos motivos também que eu não quis instalar por ele, ok? Agora aqui é o seguinte, vamos alterar o nosso DNS, porque agora quem vai ser o nosso DNS principal vai ser o nosso Samba. Esses comandos aqui, ó, porque o resolve.conf ele fica bloqueado. Se você alterar ele sem dar esse comando, você altera, edita, altera, e se você reiniciar a máquina, ele volta ao estado que estava anteriormente. Então, por isso que eu vou executar o comando para liberá-lo. Agora eu vou alterar o arquivo, certo? Colocar o nosso DNS, nosso novo DNS, que vai ser quem? Vai ser o nosso IP do nosso servidor, que é 192.168.0.200. Aqui eu vou colocar o 8.8 mesmo, tá? Só para garantir. Ok. Salvando. Perfeito. E vamos dar um comando para bloquear o nosso resolve.conf. Perfeito. Então aqui, ó, tem alguns comandos abaixo que eu vou explicar para vocês. Eu vou pular essa fase por enquanto. Daqui a pouco nós já voltamos. Eu quero ajustar as configurações do Samba, certo? Aqui nós vamos criar o bind do nosso sistema, entendeu? Então vamos lá. Então vamos executar esse comando primeiro. Ok. E depois o comando abaixo. Perfeito. E vamos executar e vamos alterar esse arquivo aqui. Para deixar as linhas como está escrito aqui abaixo. Ok. Opa. Aí não vai mesmo, né? Dá um nome aqui. Vamos lá, vamos localizar essas linhas. Só escrever o bind na frente, tá ok? Um bind. Embaixo também. Um bind aqui. Ok, perfeito. Vamos salvar nosso arquivo. Perfeito. Agora vamos dar um comandinho aqui para confirmar se subiu mesmo o embate. Ok. Agora aqui, ó. Aqui tá um exemplo. Antes, como vocês viram que eu criei lá um bash, né? Eu alterei, porque senão a gente tinha que digitar todo esse caminho para executar algum comando do Samba. Como eu fiz aquele esquema do batch que vocês viram anteriormente, não precisa digitar todo o caminho, porque talvez você esquece. É mais fácil você vir, ok.
Opa, vamos ver aqui, parece... Ah, também o serviço está inicializado, né, gente? Mas vamos, daqui a pouco a gente volta nesses comandos, assim que eu inicializar o samba. Então vamos verificar o Kerberos. Então aqui vamos fazer uma cópia do arquivo aqui, ó. Certo? Vamos copiar o Kerberos lá, o arquivo Kerberos do samba. Faça a pasta TC. Sim, porque a gente já fez uma cópia. E vamos dar um nano lá para verificar se está ok. Está como informação abaixo aí. Perfect. É isso mesmo, tá ok. Então está configurado, já copiado para lá. Essa função, se eu não copiasse lá para a barra etc, na hora que você fosse dar os DNS do capa, esses detalhes, não ia funcionar, tá? Então, são coisas bem importantes, porque geralmente ninguém explica sobre isso. E a pessoa sempre pergunta, por que o meu não está funcionando? Por que não está isso, não está aquilo? Então eu já deixo tudo mais ou menos explicado para não ter problema. Também isso aqui por enquanto não vai funcionar, né? E nem os DNS. Então é isso. Então agora eu vou subir o meu samba, pra gente voltar nos testes. Então vamos lá. Então é só escrever samba. Ok, o serviço está ativo. Agora o serviço está funcionando, certo? Vamos dar um... Vamos executar aqui o embed para ver. Está ok. O serviço do embed não está parado, né? Mas deixa eu ver aqui uma coisa. Não, tá certo. Só um minutinho, gente. Vamos só verificar aqui. Que eu me perdi um pouco aqui agora. Vou executar um comando só para verificar se o samba está realmente funcional. Certo? Vamos ver o status do samba. Vamos ver se ele está inicializado. Está inicializado sim, vamos ver a versão dele. Não está funcionando sim. Vamos verificar aqui. Porque geralmente o correto, após que você instala o samba, o correto é você reiniciar os serviços. O próprio servidor mesmo em si. Então vamos ver aqui como é que está nosso arquivo aqui, esse teste par. Ele vai me falar como é que está nosso domínio. Ó, está ok. E aqui ele está me mostrando como está configurado o nosso samba. Ó, nossa pasta homes. Então tá assim, tá ok, o samba tá ok. Então vamos verificar aqui, ó. Vamos dar um netstat aqui. Ok, tá funcionando, tô ouvindo nas portas, tudo certo. Vamos fazer um teste de... Os testes aqui. Nossos DNS não estão mesmo. Vamos dar um reboot na máquina. Só para garantir o nosso serviço. Aqui vamos verificar ele aqui, tá dando reiniciando a máquina. Então aqui a gente está no Zen Server aqui, né? Verificar, ó, eu vou iniciar a máquina. Na hora que ele reiniciar, a gente abre novamente. Eu vou fazer só uma pegadinha para vocês aqui, para quem já conhece o serviço, não vai ter problema. Para quem não conhece, vai perguntar. Então vamos aqui.
nossa senha. Ok, perfeito. Então aqui fizemos uns testes. Aqui, ó. Por que o serviço não está funcionando? Porque o Samba não está ativo, né? Esqueci, eu deveria ter criado um serviço já no script com o serviço para inicializar o Samba automático. Vamos fazer alguns testes aqui. Ok. A biblioteca subiu. Eu não sei porque o motivo do erro. Então, vamos lá, vamos criar aqui já, gente, o nosso script do Samba para ele subir automaticamente. Vamos lá. Ok. Então aqui abaixo vou copiar todo o script que eu já tenho. Pronto. Ok. Se alguém precisar, pode colocar aí nos comentários o e-mail que eu mando para vocês, tá? Então, inclusive, todo o procedimento que eu fiz vai ficar mais fácil aqui na aula, ok? Vamos lá. Certo, vamos salvar esse arquivo. Perfeito, vamos dar uma permissão para ele ser executado. Certo, então vamos executar, vamos adicionar ele como serviço e vamos vamos ativá-lo na inicialização. Então, o comandinho que eu vou dar aqui, ó, esse aqui agora tá funcionando. Então eu vou dar um reboot novamente, só para verificar se o serviço está ok, tá certo? Vamos verificar aqui o console lá do servidor para ver se está tudo ok mesmo. Ela iniciando o serviço do Samba. Opa, deu um falha lá, vamos ver. Vamos fazer um teste lá. Perfeito. Então tá aí, nosso Samba agora está subindo perfeitamente, certo? Já inicializando a máquina. Então vamos lá, gente. Se eu quiser fazer isso aqui, ó. Como os serviços já estão funcionando, eu deixei alguns comandos que para quem quiser, né, pode só mandar um e-mail. Tá tudo explicadinho aqui. Mas eu vou fazer o principal. Já vou colocar o nosso server lá no domínio, certo? Para a gente já administrar, começar a administrar eles. Então vamos executar ele via TS server, que o IP dele aqui é o 205, né? O nosso desenho.
Então aqui já está com o IP correto. Vou colocar a senha administrator dele. Ah, pera aí, tem que fazer uma coisa antes, gente. Eu só preciso de ler aqui só um detalhe, por favor. Faltando alguns comandinhos. Faltando algum comandinho aqui. Eu vou dar só uma pausa para colocar esse comando. Voltando aí, galera. Eu fiz algum testes aqui. E verifiquei que o nosso serviço de embalagem tem que colocar todo o caminho. Eu fiz um teste aqui agora só com informação do CID do usuário, no Administrator. Tá ok. Então vamos fazer aquele teste que a gente queria fazer que não funcionou. Que foi... este camarada aqui, ó. Viu? Agora está ok. O serviço estava ok. Eu não sei porquê. Que nos comandos aqui a gente listou os usuários que tem dentro do nosso Creative Direct. Eu não sei porquê que eu não consegui executar o comando antes, mas pelo menos funcionou, está ok. Então vamos ingressar essa máquina aqui e fazer o seguinte, fazer mais um teste aqui. Nosso password. Ok, isso aqui desse está ok. Vamos dar aqui um list. Vamos listar aqui. Vamos lá, peraí. Vamos que list aqui. Depois eu vejo a síntese desse comando e coloco aqui nesse documento, ok? Então, vamos colocar nossa máquina no domínio. Só ver uma coisinha aqui. Eu não sei porque que esses comandos também não estão funcionando. Mas, para a gente verificar isso, a gente vai colocar nossa máquina de domínio. Se ela funcionar perfeita, está ok. Então vamos mostrar aqui no Windows Server. Ok. Ah, detalhe. O nosso servidor está com IP fixo, né? Então vamos colocar aqui no nosso... que todas as máquinas da rede para localizarem o nosso Samba, nosso Active Directory, tem que estar com o DNS dele, né? Então vamos colocar como fizemos lá no Linux. Então 92.0.200. Está ok. Agora vamos incluir nosso equipamento no domínio.
Então vamos só minimizar para a gente colocar o nosso nome do nosso servidor. Vamos verificar aqui. TS, então S-TS, esse é o nome do nosso servidor. Então, vamos lá. Então, S-TS é o nome dele. Vamos colocar nosso domínio, que é o suporte. Network. .net. Agora vamos colocar nosso usuário, admins. E a nossa senha. Tá. Bem-vindo, então já está no nosso servidor. Ele vai ser um servidor secundário na nossa rede. Ok? Esses comandos eu não sei por que não funcionou. Os serviços estão ativos, tá vendo? Vamos verificar aqui enquanto reinicia lá. Serviços já estão todos ativos, tudo bonitinho. Olha lá, passaporte tudo certinho. Inclusive se. Ah, tá errado também, tem umas coisas erradas. Esse rush aqui tá errado. Mas não vamos preocupar tanto porque esses comandos aqui são os testes DNS. Se o nosso DNS não estivesse funcionando, a gente não ia conseguir incluir aquela marca no domínio. Ok? Vamos verificar aqui no nosso Zen como é que está o nosso server aqui. Já subiu. Muito rapidinho, né? Muito bom, né? Então aqui, ó. Só vamos entrar com ele para o nosso servidor, né, gente? Vamos lá. Suporte network barra e a nossa senha. É, porque você lembra que estava o administrador, porque é português, né? Como o Samba ele trabalha na língua inglesa, inglês como inglês, então fica o administrator. Perfect. E voilá. Olá. Está aqui nosso servidor. Vamos abrir uma página de internet só para vocês verem que o DNS está ok. Tirar isso aqui é chato. Vamos abrir alguma página. UOL.br. Depois eu retiro isso aqui, tá vendo? Isso aqui é chato. Ok, então nossa máquina está funcionando na internet, tudo bonitinho. Agora tem um detalhe, vamos abrir nosso ferramentas administrativas. Vocês sabem que está faltando coisas aqui, né? Então vamos lá no Windows adicionar essas ferramentas. Vou adicionar alguns recursos aqui. Adicionar recurso.
Onde está o recurso aqui do AD? Aqui, achei. Vamos lá, vamos adicionar tudo. Que aí já fica tudo. Então aqui é o seguinte, eu estou adicionando serviços, não estou adicionando Active Directory não, tá? Só alguns recursos, só que ele... Não, ISS não, né? Isso aqui não precisa. Ah, precisava sim, não adianta. Sem eles... Vamos lá. Vamos só adicionar esses serviços só para ele abrir a nossa... Ele abrir aqui nossas ferramentas administrativas. Tá? Esse serviço que eu estou adicionando aqui no Windows Server, esses serviços que eu estou adicionando no Windows Server também tem condições de você colocar em terminais. Aqui, ó. Aqui embaixo também tá, ó, os downloads do Windows 8 lá, um update, já instala a ferramenta. Windows 7 também, Windows XP também tem uma ferramenta. Fica idêntico, né? Que você coloca o usuário administrador do domínio, né? Ele dá opções para você criar GPO, criar usuário, criar grupos e etc. Essa aula não pode estender muito. Eu tenho alguns comandos aqui, tá? Por exemplo, com esse comando eu posso colocar para ele não expirar mais a senha. Vou criar um usuário. Antes de eu criar, eu quero que o Windows lá suba. Vou mostrar alguns detalhes para vocês aqui. Já subiu, que é bem rápido, é muito bom. Muito bom mesmo, então sobe bem rápido. Então vamos verificar e voilá! Está nossos serviços aqui, ó. E vamos abrir quem? Active Direct. Eu quero deixar ele aberto porque eu quero executar alguns comandos. Estou finalizando as configurações. E voilá! Aqui está nossas florestas. Nosso computador. Aqui quem é o nosso domain controller. Só que já está criado de qualquer jeito. Eu não criei nenhum grupo, não fiz nada. Certo? Então eu quero executar alguns comandos lá que vocês vão ver aqui já já. Então eu vou fechar. Peraí, só vou fazer isso aqui, ó. Fixando essa barra. Eu vou fechar aqui e vou executar uns comandos lá via modo texto. Ok, gente, então vamos fazer a criação de um usuário. Esse comando aqui. Esse aqui. Vamos criar um usuário Carlos. Criar um password para ele. Perfeito. Vamos voltar lá para o nosso AD e vamos verificar.
vá lá. Olha o Carlos aí. Então, é muito bom vocês terem essa listinha. Porque vocês podem adiantar ó, muita coisa por aqui. Então aqui a gente criou, aqui tem um comando para você setar a senha, deletar o usuário, deletar a pasta home do usuário. Geralmente não cria. Esse comando aqui você pode listar os usuários que tem atualmente no seu AD. Vamos ver aqui. Ó. Carlos. Posso desabilitar o usuário, posso habilitar o usuário, posso colocar para nunca expirar a senha. Tá? Então tem alguns comandos aqui que são muito bons. Você pode. Deixa eu ver aqui. Então, tem um. Ah tá, aqui ó. Eu posso. Agora, aqui ó, são os grupos. Então o grupo que a gente vai criar aqui vai ser o diretoria. Isso aqui vai ter lá. Então o grupo de diretoria. Vamos criar esse grupo e vamos verificar lá, tá ok? Diretoria. Grupo adicionado. Vamos lá para o nosso. Vamos fechar e abrir. Talvez eu fiz o update. Aqui ó. Grupo de diretoria. Certo? Tá criadíssimo o grupo. Também eu poderia ter criado por aqui ó. Peraí, vou fazer uma coisa diferente. Vou criar um novo. Criar um novo usuário aqui. Usuário. Criar um usuário bem simples aqui, só pra. Podem pedir pra virar. Avancei, concluí. Vamos voltar lá pro nosso AD. Vamos listar aqui nossos usuários. Olá, Rodrigo. Então tá totalmente integrado. Muito bom. Só que em vez de você achar que é o Linux, ele é o Windows. Não, aliás, em vez de você achar que ele é o Windows, ele é Linux, né? Desculpa. Então vamos aqui, vamos acessar lá nosso S-fs barra, vamos ver o que tem mapeado lá. Tem as pastas padrões, que é a NetLogo e a Sysvol, onde vai ficar nossos scripts e os nossos GPLs, certo? Deixa eu mostrar mais alguma coisa. Então, o grupo a gente já criou. Aqui também tem opções de você colocar os usuários dentro dos grupos, criações de vários grupos, os membros dos grupos. É muito bom, certo? Então aqui fizemos as configurações. Então aqui vamos trabalhar um pouco dentro da pasta, dentro do nosso diretório smb.conf, que já quem conhece Samba sabe que lá dentro desse arquivo você configura as pastas para você compartilhar entre Windows, entre Linux, né? A partir dessa pasta. Então vamos lá. Então vamos falar um pouco aqui dela. Aqui eu vou criar um perfil móvel, se eu quiser criar. Geralmente hoje não é utilizado muito isso, perfil móvel, porque consome muito espaço em disco. Se você tiver uma empresa de pequeno porte, aí sim, tudo bem. Mas caso contrário, não é válido. Então aqui estou explicando como cria uma pasta com um perfil móvel. Aqui eu estou criando
o BEST, o caminho desses usuários, né? A criação da pasta Profile. Quando você for criar um usuário, eu vou mostrar para vocês, ó. Vou até copiar isso aqui, ó. No momento que você for aqui, usuário, vamos dar propriedades. Aqui no membro não, aqui no perfil, você coloca. Aqui você vai colocar o script ou o abate que ele vai, quando ele logar vai aparecer. E aqui é o caminho da pasta. Geralmente eu faço assim, ó. Só você ir lá copiar isso aqui, ó, pode meter errado isso. O nome do servidor não é isso. FS. Só que não está criado isso aqui lá, não existe esse compartilhamento. Então, se existindo, ele automaticamente vai criar uma pasta para esse usuário lá dentro, certo? Então isso aqui é só um exemplo mesmo. Aqui também nesse arquivo eu deixo tudo bem mastigadinho. Isso não precisaria nem de eu estar falando, porque quem já trabalha com AD, com Windows mesmo, já sabia que isso era para ser feito assim. Aqui, ó, eu não criei ainda, mas eu posso criar no nosso. Posso estar criando aqui no nosso Samba, vai ser nossa espaço de compartilhamento, tá? Isso vai ser nossa parte de compartilhamento aí, que tem a pasta comum, que é todos os usuários têm acesso a essa área comum aí, de todos. A pasta dos usuários financeiros, dos recursos humanos, do administrativo e de tecnologia, que vai ser a parte de TI. Tá? E o que acontece? Aqui o Samba ele é muito bom, porque eu consigo também, além de eu criar os mapeamentos, eu posso bloquear algumas entradas de arquivo. Por exemplo, na área comum. Na área comum, geralmente vai ser alguns tipos de arquivos, como PDF, doc. Esses arquivos assim, não vai ter lá MP3, não vai ter lá AVI. Então, aqui mesmo no próprio Samba, eu posso adicionar linhas para quando ele chegar arquivos exe entre os usuários, eles não precisam disso, eles não têm permissão para instalar nada. Então esses tipos, você aqui mesmo no próprio arquivo do smb.conf, você pode bloquear esses tipos de arquivo. O Windows assim, pelo Windows o Samba é bem melhor, porque no Windows mesmo assim não te dá essa questão de você bloquear alguns certos tipos de entrada de arquivos. E o Linux é muito bom, que já te dá essa liberdade para isso, tá? Então vamos parar por aqui hoje. Na próxima aula já vou deixar tudo pronto. E eu vou criar dois terminais, um Windows e um Linux. O Windows até que não, que vocês já viram como que funciona, né? Que é a mesma coisa. Eu vou criar um terminal Linux só para vocês verem como que incluir ele no domínio e também como vão fazer um acesso nele com ele lá no servidor, porque o servidor no Windows Server 2008, como a nossa rede vai ser híbrida, ele vai ter que ter acesso ao TS lá para trabalhar. Então vocês vão ver como que é feito esse processo. Então, até a próxima, gente.